Avançamos agora para a lição da quarta-feira, onde as porções separadas estão do verso 13 até o 27 e vão nos colocar aqui em acompanhamento de 2 episódios mais. Nós mencionamos que eram 6, já vimos o episódio lá do embate na purificação do templo, já vimos a discussão sobre a autoridade com que Jesus fazia as coisas que fazia, e vimos também a parábola dos lavradores maus. Agora vamos ver a questão do tributo e, por fim, aquela pergunta cheia de ganchos, capciosa dos saduceus a respeito da ressurreição. Sobre o tributo, o verso 13 nos diz que alguns dos fariseus e dos herodianos foram enviados para que o apanhassem alguma palavra. Justamente representantes de Herodes, porque Herodes é quem recebia os tributos, E se Jesus vacilasse na sua resposta, e eles então começam, mestre, verso 14, sabemos que és verdadeiro e não se importas com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens, e por aí vai. Vejam, amigos, irmãos, irmãs, eles reconheciam as virtudes de Jesus. E quando queriam, eles usavam isso, Eles sabiam com quem estavam lidando. Mas o coração endurecido, que coisa terrível. Quantos exemplos da atitude desses homens para nós. E eles então perguntam, é lícito pagar tributos a César ou não? E Jesus então, e veja, essas respostas de Jesus são brilhantes, porque elas não só são históricas, para aquele momento, elas servem para nós. Aí Jesus disse, olha, vocês, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, por que vocês estão me tentando, me experimentando? Por quê? Então, ele pediu, me tragam uma moeda, um denário, e trouxeram. Só, de quem é essa inscrição, aqui a minha efígie, essa inscrição? Isso é de César. Então, ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Oh, que resposta sábia, queridos irmãos. Lições pessoais para nós aqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus, olhando para o reino eterno, para a eternidade e para a pátria eterna. Mas vivemos aqui neste mundo. Eu vivo no Brasil. Você talvez vive em Portugal, em Angola, Moçambique. Nós vivemos em nosso país e temos que ser cidadãos honrados do nosso país. E devemos cumprir os nossos deveres de cidadania no nosso país. Veja que a lição nos ajuda a ter compreensão de um dos aspectos mais relevantes da liberdade religiosa, ministério este que eu abracei com paixão já há muitos anos, desde a divisão, e agora sigo abraçando, que é a separação entre igreja e Estado. Como igreja nós defendemos essa separação, mas isso não significa briga, não significa que nós somos contra os governos de forma nenhuma. Nós somos chamados a orar pelos governos e orar pelos governantes, mas significa que a nossa obediência será dada sempre primeiro a Deus. Mas nas leis dos homens que não conflitam com as leis de Deus, essa nós devemos obedecer. Uma lição muito importante para nós aqui. A lição prossegue. Mais uma armação agora dos saduceus. Muitos dos sacerdotes eram saduceus. E eles então inventam uma história, evocando aqui Deuteronômio 25, de 5 a 10, onde dizia que se alguém desposasse uma mulher e morresse sem descendência, que deveria alguém, o irmão, o mais próximo daquele que morreu, deveria tomar aquela esposa. Eles então inventam aquela história, um caso hipotético de uma família com 7 homens, 7 irmãos, e o primeiro se casou, morreu, e assim sucessivamente, até que morreu o 7º, e por fim nenhum deixou filho, e por fim também morreu a mulher. Aí então eles fazem a pergunta que eles imaginavam ser a pergunta que colocaria Jesus em grande situação de dificuldade, assim, com quem a mulher vai ficar? Aí Jesus, no verso 24, Jesus diz o seguinte, não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus? Mateus coloca isso na forma afirmativa. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho. Já continuamos a história dos saduceus e da ressurreição. Será que esse também não é o nosso erro? Não erramos porque desconhecemos as Escrituras?
porque não buscamos as Escrituras, porque não percebemos o poder de Deus em ação por meio da Bíblia na nossa vida? Jesus aqui apontou a fonte, praticamente a totalidade de todos os nossos erros: desprezar as Escrituras, desprezar o poder de Deus. Lição para nós. E aí Jesus disse, olha, vocês nunca leram em Moisés, aqui então ele está citando Êxodo 3, de 1 a 22, o episódio da sarça, quando Deus se apresenta a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E eles não tiveram respostas para responder a Jesus. E Jesus então afirma, né? Ele não é Deus de mortos, e sim Deus dos vivos. E vocês estão operando em grande erro. Irmãos, um lembrete acerca da ressurreição. Se nós negamos a ressurreição, e Paulo, em primeira carta aos Coríntios 15, diz: se nós negamos a ressurreição, nós negamos a nossa fé. E se negamos a nossa fé, e se Cristo não ressuscitou, então negamos a nossa fé, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ele ainda diz: se nós vivemos nesse mundo como se isso não fosse verdade, nós somos os mais miseráveis de todos. Queridos, agora nós estamos tendo a companhia aqui de umas aves que ficam perto aqui de casa. Desfrute aí do canto da seriema. Continuamos a lição aqui na nossa quarta-feira. E eu termino fazendo justamente este apelo e este convite para nós. Conhecemos de fato o poder de Deus na nossa vida? Temos experimentado isso? Conhecemos a sua palavra? Temos sido cidadãos honrados em nossa pátria? Aqui fazemos um ponto final na quarta-feira.